Sagrada, amém? Glória a Deus. Eu sei que tem a Bíblia, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2 e versículo 12. Exaltado seja o Rei da Glória. Glória a Deus. Quem achou, da glória a Deus. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse de sacrifício da idolatria e que se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Assentando, glorifica ao Senhor, que Ele merece, Ele é digno. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa igreja que estava no lugar chamado Pérgamo, na cidade de Pérgamo, da Ásia Menor, era uma igreja também que foi aberta por Paulo na sua 3ª viagem missionária. Apóstolo Paulo abre várias igrejas, e quem era o pastor que tinha morrido, que era o pastor dessa igreja de Pérgamo, a Bíblia vai deixar bem clara que era Antipas, a fiel testemunha do Senhor, ao qual foi morto, meus irmãos, por causa do Evangelho, por causa do testemunho da palavra do Senhor. Antipas significa contra todos. Ele ia contra todos que ia contra o Senhor Jesus. Ele andava na contramão do mundo, porque o Evangelho genuíno, meus irmãos, ele não anda de mão do mundo aí fora. O Evangelho genuíno, ele anda contra o mundo que está aí fora. Tem pessoa que fala: eu não sou do mundo. Se a pessoa fala que não é do mundo, ela está falando mentira. Quem é do mundo aqui? Quem é do mundo aqui? Todos nós somos do mundo, mas nós não podemos contaminar com as coisas do mundo, Nós habitamos no mundo, mas nós não podemos habitar no meio do pecado, porque ainda nós estamos nesse mundo. Um dia nós vamos para o céu. Então, se a pessoa falar que não é do mundo, ela está falando mentira, porque nós habitamos no mundo. Mas o dia a igreja do Senhor que habita no mundo, ela será recolhida, o Senhor arrebatará. É como a igreja de Pérgamo. Ela habitava no meio da idolatria, ela habitava no meio da prostituição, ela habitava no meio do paganismo. Tinha ali o seu imperador, que era adorado. Tinha também muitas coisas que desagradavam a Deus, como, por exemplo, a doutrina dos nicolaítas. Mas aquela igreja que estava ali era uma igreja fiel ao Senhor. Mas só que passou-se os tempos, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles caíram também na idolatria. Por causa de quê? Por causa, meus irmãos, da doutrina daqueles que estavam no mundo fora. Por exemplo, hoje a igreja, meus irmãos, pentecostal Deus e Amor, como várias igrejas têm aí, nós não pegamos, meus irmãos, o costume do mundo e trazemos para dentro da igreja, mas nós pegamos aquilo que está dentro da igreja e levamos, apresentamos para o mundo que está aí fora.
Mas a Bíblia vai dizer que eles andaram no tropeço de Balaão. O que Balaão fez de tão grave? A Bíblia vai dizer que quando o povo estava lá no Egito, quando o povo, meus irmãos, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, estava no deserto, quando o povo ia conquistar a terra prometida, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o rei chamado Balaque ou Baraque, não sei, né? Ele mandou chamar Balaão. Balaão era um profeta, ele era um teólogo, ele era um homem que Deus falava com ele, mas ele caiu na idolatria, ele caiu, meus irmãos, também, né, na ganância do dinheiro. E a Bíblia vai dizer que nós não podemos amar o que está no mundo, porque o que está no mundo é contra Deus. O que está no mundo, meus irmãos? O povo, meus irmãos, está correndo atrás de bens materiais. É lógico, meus irmãos, que nós, enquanto nós vivemos aqui, nós temos que ter uma vida boa. Quem concorda? Nós temos que ter um carro bom, nós temos que ter uma família, nós temos que possuir, mas a gente não pode amar mais as coisas do que Deus. E essa igreja, meus irmãos, estava amando mais as coisas do que Deus. E Deus começa a corrigir essa igreja. E a Bíblia vai dizer no versículo 12: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus, ele tem a espada aguda de 2 fios na sua boca. Meus irmãos, que fala do Velho e Novo Testamento. A espada afiada de 2 gumes que sai da boca de Deus, meus irmãos, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma do espírito, juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O nosso Deus, ele conhece o coração de cada pessoa que se encontra aqui. É bem verdade, meus irmãos, que nós podemos esconder do irmão da esquerda, da direita, mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia deveremos prestar conta. Então a Bíblia vai dizer: eu sei as tuas obras, e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Meus irmãos, tem muitas igrejas sendo bombardeadas pelo inferno. Tem muitas igrejas, meus irmãos, que estão aí fora no mundo, em outros países, muitas pessoas que é fiel testemunha, que preserva a palavra do Senhor, estão sendo mortos por causa da palavra, como esse Antipas, que era o pastor, né, dessa igreja, que tinha morrido por causa da palavra do Senhor. E o que o diabo tem feito nos dias de hoje, meus irmãos, para esfriar a igreja, para jogar a igreja no meio do mundanismo? Tem colocado a igreja, meus irmãos, um contra o outro, tem colocado frieza na igreja, a pessoa não consegue orar, não consegue jejuar. O demônio, meus irmãos, ele tem colocado o trono dentro das igrejas, muitas igrejas aí, tem pegado, meus irmãos, muita coreografia do mundo aí fora, colocando, meus irmãos, pessoas, né, com cabelos moicanos, pessoas com cabelo pintado em cima dos nossos altares, para louvar, porque eles dizem que, né, é melhor louvor do que a palavra, e sendo que a palavra que liberta. Se você chegar perto dos cantores desse aí, você perguntar 2 ou 3 versículos de cor, ele não vai saber te falar. E a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, porque através do ouvir a palavra do Senhor nós somos libertos. Eu sei que o hino, meus irmãos, atrai a presença de Deus, mas uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não tem ensinamento, é uma igreja morta, é uma igreja, meus irmãos, que é fácil de Satanás colocar o trono dele ali. O que Satanás tem feito? Satanás, meus irmãos, tem feito muitas pessoas desse